Boas-vindas! Você está no Log Talks, o podcast sobre logística da Corber Supply Chain, em que a gente recebe profissionais do mercado e especialistas da Corber para conversar sobre logística e futuro. Na nossa primeira temporada, a gente falou sobre vários assuntos muito legais. Falamos de ESG, falamos de omnicanalidade, falamos de sazonalidade e tudo está disponível online no YouTube e no Spotify, inclusive com legendas em outros idiomas para você compartilhar aí com as pessoas que você acha que podem ter interesse. E agora nós chegamos à segunda temporada. Nessa temporada nós vamos falar sobre um assunto que está no radar de todas as empresas e, se não está no radar, provavelmente já está começando a se tornar prática, que é a robótica. Então sejam bem-vindos, se prepara porque vem 4 episódios cheios de muito conteúdo para vocês. E nessa temporada nós estamos recebendo Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber Supply Chain para a América Latina, com mais de 30 anos de experiência em logística. E também estamos recebendo Thiago Nascimento, que é diretor de logística da Decathlon, e ele vai falar com a gente também sobre a experiência dele em relação à robótica. Vamos lá? Vamos lá. Bora aí. Então vamos. Para começar, Elcio, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouco para a gente um pouco do conceito de robótica, para que, caso quem esteja nos ouvindo ainda não esteja tão familiarizado, consiga aproveitar todo o conteúdo que a gente vai falar. Então, o que é essa tal de robótica? Joia. Os robôs autônomos, né, da forma como nós entendemos pela evolução atual do mercado, eles são máquinas capazes de se movimentar de forma realmente autônoma, sem a necessidade de cintas magnéticas no chão ou qualquer outro artefato assim para guiar, porque eles têm sensores e realmente eles estão aí monitorando, sentindo, né, percebendo o ambiente no seu entorno e um ambiente que pode ser dinâmico, não só fixo, né, não só estático, mas também aquilo que está se movendo ao redor, né? E assim eles conseguem traçar as melhores rotas, levando os materiais para onde precisam ser levados de forma realmente autônoma. Perfeito. E a Corber entende que essa é uma grande tendência, né? De que forma nós estamos vendo isso tanto aqui para a América Latina quanto para o mundo? A gente entende que sim, né, por várias razões, né? A primeira delas até tem a ver com ESG, quando a gente fala assim que os robôs eles tomam à frente e começam a executar tarefas repetitivas, enfadonhas e às vezes até pesadas, né, que o ser humano até hoje tradicionalmente executava dentro de um centro de distribuição, né? Além disso, tem o componente da velocidade, né, com o e-commerce, os grandes centros urbanos, né, essa realidade que nós estamos vivendo e que foi acelerada pela pandemia, né? A gente, em muitas ocasiões, em muitas situações, não consegue dar conta de executar a quantidade de pickings que nós temos que executar num centro de distribuição para atender o comércio eletrônico, só colocando mais gente. Para dar um exemplo para vocês, assim, o parâmetro médio, o KPI médio, aí é entre 60 e 80 linhas de picking por hora por homem dentro de um centro de distribuição, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa é uma média considerada pela indústria, né? Quando a gente coloca a robótica, a gente multiplica isso por mais ou menos 1,5. Né? E com menos pessoas, com 1/3 de pessoas. Então, eu vou descer lá de 50 pickers para 15 pickers, alguma coisa assim, e vou subir de 3.500 para 7.500 linhas de pedido por hora que são executadas no centro de distribuição. É impossível chegar nesses volumes atraindo uma mão de obra que é escassa, né? Que é extremamente escassa, especialmente para esse tipo de trabalho. Então, para dar uma ideia para vocês, o mercado de AMRs hoje, esse ano de 2022 no mundo, ele é um mercado de 1,2 bilhões de dólares, com uma perspectiva de crescer 56% ao ano nos próximos anos. A gente vê sim que é uma realidade, que é uma tendência que veio para ficar. Tendência, né? Tendência comprovada por estatística e por número. Tiago, fala um pouquinho pra gente da Decathlon, então, né? Estamos muito felizes em te receber aqui. Nós conhecemos, todo mundo conhece a Decathlon como consumidor, todo mundo consome da Decathlon. Então, eu queria que você falasse um pouco da porta para dentro, um pouquinho do que é o negócio da Decathlon aqui na América Latina e no Brasil. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra falar sobre logística e principalmente sobre temas super relevantes da nossa atualidade. E podem contar sempre comigo para esses papos aí, que eu posso ficar aqui uma tarde inteira falando disso com o maior prazer. Bom, falando da Decathlon, acho que antes de aterrissar no Brasil, América Latina, eu vou falar um pouco da Decathlon no mundo. A Decathlon hoje está em mais de 70 países, né? Então a gente já está bem espalhado no mundo todo. Lógico que o negócio nasceu na França, nasceu na Europa, é onde a gente é mais forte.
mas ainda com um crescimento muito forte na Ásia, um crescimento ainda olhando também para a América Latina, que é um mercado super promissor aí para a Decathlon, né? Então a gente hoje tem mais de 65 esportes, então o negócio da Decathlon é marca, então a gente tem os centros de desenvolvimento no mundo, e são centros de desenvolvimento bem específicos por esporte, isso é muito legal, então a gente tem praticantes de esporte desenvolvendo produtos para esporte, então isso sem dúvida traz uma proximidade com o esportista, traz uma proximidade com o nosso negócio, que é tornar o esporte acessível para o maior número de pessoas, né, de forma sustentável. Então essa é a nossa missão. No Brasil, a gente está desde 2001 aqui, então a nossa primeira loja foi a loja de Campinas, mas nos últimos anos o crescimento da Decathlon se tornou muito mais exponencial, né? Então a gente está hoje com 50 lojas no Brasil. Esse ano a gente já abriu as primeiras lojas no Nordeste, então é um mercado super legal também, super promissor. E contando um pouco da história, né? O nosso escritório fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Nosso centro de distribuição único fica em Barueri, que faz a distribuição para todas as lojas e todo o e-commerce no Brasil. Então esse é um pouco do nosso negócio aqui, e a gente hoje traz, na verdade, os produtos, a maioria deles importados, né? Então a gente importa bastante coisa, nacionaliza também alguns produtos, são fabricados aqui no Brasil, e uma parte também a gente vende com os nossos parceiros. Então o processo de logística é um processo bem tradicional, né? Onde a gente recebe o nosso centro de distribuição e faz toda a cadeia aqui através de São Paulo. É tradicional, mas já é omnichannel, já é integrado, já tem várias coisas que andaram aí. Sem dúvida. Eu não considero hoje também um grande diferencial, né? É um ponto que é uma necessidade, como bem você falou, a pandemia acelerou aí pelo menos uns 5 anos aí de inovação, e a gente teve que se adaptar muito rapidamente, né? Com a pandemia, e o que não era omnichannel precisa ser, e agora é meio obrigatório, né? Então a gente precisa se virar para conseguir abastecer o mercado e do jeito que o cliente quer receber hoje, né? Então, foi uma necessidade, e sim, a gente tá no omnichannel também. Demais. Vou aproveitar, já que a gente estava conversando aqui nos bastidores e estava compartilhando com a gente sobre uma viagem que você acabou de fazer para conhecer os centros de distribuição. Então, vamos nos aproveitar do convidado, já que ele está aqui, para compartilhar com a gente um pouco dessa sua recente jornada aí para conhecer, e o que você entende que a robótica está conectada nesse assunto. Você viu que é realmente uma possibilidade? Como é que você viu lá fora? Legal. Bom, na Europa a Decathlon está bastante consolidada, como eu falei, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na Europa a gente tem mais de 70 centros de distribuição espalhados ali. Então, a gente tem os centros de distribuição que são os centros regionais, né, que já fazem direto do e-commerce para as lojas, mas a gente tem os centros de distribuição continentais, que são os centros, os hubs que abastecem esses outros CDs. Então eu tive a oportunidade de ver de tudo, assim. Eu consegui viajar lá por 6 CDs, 6 países, né, diferentes, e aí eu vi desde o mais automatizado, do mais robotizado, até operações similares com a nossa do Brasil, né, que ali também é um pouco de sonho e um pouco de realidade, mas com boas trocas, com bom benchmark. Então, só para vocês terem uma ideia, eu visitei um desses CDs regionais, né? E um CD de 80 mil metros quadrados, onde 40 mil metros não tem uma única pessoa. Então, isso foi um negócio fantástico, o tamanho da automação e o tamanho da transformação tecnológica que a Decathlon na Europa está fazendo. Então, é um centro de distribuição que faz expedição de 3 milhões de peças por dia. Então, pouca. Como você falou, isso de fato é impossível fazer sem uma automação. É impossível fazer sem uma tecnologia que vai ajudar, porque, bom, na Europa o chão é caro, mão de obra é escassa, então não é só a questão de ROI, é uma questão também de sobrevivência ali para muitos negócios. E fora isso, todos os centros de distribuição estão passando por uma transformação tecnológica. Então, até 2025, a ideia é que todos estejam já robotizados, todos já estejam andando aí com alguma tecnologia embarcada para sustentar esse crescimento, essa evolução lá. Então, foi uma experiência fantástica, e a gente conseguiu trazer boas inspirações, um pouco da vida como ela é, então isso ajudou também. E também um pouco de aspiração para os investimentos e as inovações do futuro aqui do Brasil também. Perfeito. Elcio, você entende que esse movimento que a Decathlon está fazendo de implantação em CDs maiores e né, isso ir escalonando para outros CDs e para outros lugares,
é um movimento que faz sentido para outros negócios também, outros clientes também? Eu entendo que sim, eu acho que nessa jornada sempre, né, de buscar a melhor solução, e como muito bem colocado pelo Thiago, cada realidade é uma realidade diferente. Às vezes, um CD numa região com uma característica de funcionamento, de mix logístico, até de pessoas, né, de disponibilidade de mão de obra, de transporte, etc., é totalmente diferente de um outro, da mesma empresa em outro lugar, né? É normal que seja assim, né? Eu acho que uma característica muito interessante da logística é que ela é a interface final com o cliente. Quer queira, quer não queira, é a logística que coloca o produto lá na mão do cliente, né? E o cliente ele se comporta de uma forma diferente em cada lugar. A expectativa é diferente. A logística tem que atender à expectativa. Então, eu acho que não há receita de bolo. Eu acho que faz todo sentido, não só para grandes empresas de varejo, como é o caso do Decathlon, mas também de outras empresas, de outros segmentos. Faz sentido seguir nessa linha que é realmente buscar uma solução sob medida para cada realidade de cada centro de distribuição. E essa realidade da Decathlon aqui no Brasil, Thiago, fala um pouquinho pra gente assim, da estrutura de vocês em relação à logística aqui no Brasil e como é que tu enxergas a distância entre o que você viu com todos esses metros quadrados sem a presença de um funcionário aqui no Brasil. Como é que você entende essa relação? Bom, perfeito. Eu acho que a gente precisa adequar a realidade. Então, cada país, como você colocou, cada país tem uma realidade. Às vezes, dentro da França, a gente tem CDs que são próximos e têm realidades completamente diferentes, que, para mim, assim, o investimento ou qualquer transformação que a gente passa, ela tem que ter os seus motivadores, né? Então, quais são os motivadores de cada logística a fazer essa transformação? Bom, primeiro que a gente está num CD novo. Então, isso é muito legal. Então, antes a operação da Decathlon ficava em 2 centros de distribuição, um CD para produtos standard e um CD para produtos volumosos, bicicleta, esteira, então produtos grandes, onde a gente, 85% do nosso volume estão em produtos pequenos, produtos standard, e que a gente consegue colocar e embarcar algum tipo de automação, né? Então, Então, isso facilitou um pouco a nossa transformação, né? Então, esse novo centro de distribuição, a gente mudou ele em março de 2021. É um CD de 56 mil metros quadrados, já pronto para atender os próximos 10 anos de evolução da Decathlon. Então, a gente começa com espaço, com um pouco já de automação. Hoje a gente conta com esteiras inteligentes por mezanino, então a gente tem uma parte que tem mezanino, que ali a gente consegue armazenar mais ou menos 8 milhões de peças num único espaço. Então, em 8 mil metros quadrados de chão, a gente elevando a estrutura, a gente consegue colocar 8 milhões, 9 milhões de peças ali. Incrível. E tem esteiras que andam por todas. Então, assim, é uma operação semi-automatizada. Então, eu ainda tenho o time que faz a parte do picking. Então, a gente tem carrinhos com tablet, com visualização, uma interface um pouco mais amigável, que aí a gente vai até os produtos, então é por região. Então, o nosso CD é bem parecido com a loja. Então, a gente já separa o estoque por esporte também. Então, uma característica legal é porque, assim, as nossas lojas não tem muito estoque. É diferente de alguns varejos que o estoque fica no fundo da loja. O estoque que você enxerga na loja da Decathlon é o estoque que está lá no linear. Por isso que a nossa necessidade de abastecimento precisa ser muito forte. Então, para ter uma ideia, as lojas de São Paulo a gente abastece todos os dias. Porque é exatamente, o cliente compra e a gente está colocando no linear. O cliente está comprando e a gente está colocando. Então, isso traz uma dinâmica também de distribuição por política de estoque, etc. Então, isso necessita que a gente tenha uma logística muito eficaz dentro da operação, né? Para a loja não ficar desabastecida. Então, nesse desenho todo, a logística é feita por esporte. Por quê? Porque a gente precisa enviar para a loja para que o movimento de descarregar o caminhão e colocar no linear seja o mais rápido possível. Então, a gente já manda separado para as lojas. Então, vai numa caixa só os esportes de corrida masculino. Então, chegando lá, o vendedor rapidamente já faz uma triagem, já leva para o corredor e já consegue abastecer. Então, não precisa fazer aquela triagem. O trabalho, eu brinco, né, que o trabalho ruim fica com a logística, né? O trabalho da loja... O repositor tá mais tranquilo. A gente tenta fazer o máximo na logística para facilitar a loja, para que a loja tenha uma dinâmica onde o vendedor ele fique, de fato, disponível com o cliente, né? Então... o trabalho sujo fica com a logística, né? Então, mas o nosso CD tem essas esteiras, as esteiras são mais inteligentes, né? Então, quando a gente recebe uma caixa,
tem leitores de câmera por todo o circuito, então a caixa vai até a região do esporte e faz um desvio. Então ali eu tenho uma pessoa que, então eu não preciso mais subir com empilhadeira, então todo o estoque standard, que eu falei para vocês que é mais ou menos 85%, ele fica a nível humano. Então eu não preciso de equipamentos para acessar esse estoque, eu não preciso mais de empilhadeira para fazer reposição. Então simplesmente o operador pega a caixa e desce essa caixa para conseguir estar disponível para pique. Então essa parte de entrada e de armazenagem ela é facilitada pela esteira. E depois tem toda a parte de movimentação de saída também. Então, no mesmo circuito de receber, é o mesmo circuito de sair. Então, a caixa, depois do picking feito, ela vai para a esteira também, que leva por sorter. E o sorter faz a separação também, que antes era manual. Hoje o sorter faz a separação por loja e também faz a separação por tipo de pedido no e-commerce. Então, esse desenho, ele facilita para que meu estoque também seja omnichannel. Então, o meu estoque, ele serve tanto lojas quanto e-commerce no mesmo espaço e a mesma esteira faz esse trabalho de desvio, né? Saber esse pedido é para loja, esse pedido é do e-commerce, então a gente consegue desviar num único circuito. Então, essa é uma facilidade aí que a gente teve que, bom, aumentou, sem dúvida, bastante a nossa produtividade nessa operação, comparado ao que a gente fazia no passado. Então, em relação aos ambientes que você visitou fora do Brasil, nós estamos no caminho. Temos automação e a robótica está no nosso, né, no caso da Decathlon, ela está no horizonte, talvez não um horizonte tão próximo, por conta das condições no Brasil que possibilitam que não seja tão necessário de maneira tão urgente agora, assim. Sim. Acho que vale colocar o planejamento desse centro de distribuição também, né? Esse é um CD que começou a ser desenvolvido lá em 2015, 2016, onde as tecnologias atuais não estavam tão disponíveis como agora. A gente já começava a olhar, mas olhava lá na frente, então olhava as empresas da China, outras fortes de e-commerce que já estavam com aquele negócio, mas era algo muito distante ainda para o Brasil. E aí veio acontecendo o CD. Então, quando a gente montou o CD e abriu ele em 2021, aquela tecnologia, aquilo que tinha sido planejado, já não era mais a tendência, já não era mais a inovação, né? E esse talvez seja o nosso... É bom e é ruim, né? É bom por um lado que a gente tem novidade o tempo todo, é ruim porque se a gente não tiver flexibilidade, não for ágil, quando a gente termina de implantar um projeto, ele já está obsoleto, ele já está defasado e a gente precisa fazer alguma coisa ali. Então, um planejamento para montar um CD em 5, 6 anos, quando a gente coloca ele de pé, a gente já abre com uma tecnologia que já não é mais a tecnologia de ponta, já não é mais a novidade, e aí exige de nós uma adaptação, né? Então, exige de nós também olhar para aquilo que a gente fez e entender. Diante do cenário, né, atual, que também o Brasil tem uma dificuldade ainda em implantação de grandes tecnologias, então, diante desse cenário, o que a gente consegue adaptar dentro dessa realidade? Então, beleza, eu já tenho as esteiras, eu não posso jogar aquilo fora e falar, bom, isso aqui é uma sucata. Não, pelo contrário, isso aqui precisa se pagar, isso aqui precisa dar ROI, isso aqui precisa, né, não posso falar hoje, ó, não vamos, acabamos de abrir o CD, não vamos mais fazer isso, agora vamos... ir para robô, vamos para o negócio mais tecnológico. Não, calma. A gente precisa tentar viver um pouco com esses dois mundos e acho que ainda tem uma oportunidade, né? Eu penso assim, quando a gente fala dos pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia, às vezes a gente vai para o último, inverte a ordem e vai para a tecnologia, mas ainda tem muito trabalho, eu acho, no Brasil a ser feito com pessoas e processos, sabe? Antes de chegar em tecnologia. Até porque se a gente coloca uma tecnologia hoje, a gente não consegue aproveitar o total que ela pode nos oferecer se a gente não tiver pessoas engajadas e orientadas e se também não tiver bons processos, porque, bom, ela atende um pedaço do negócio, ela não atende todo o negócio, né? Então, eu penso que a tecnologia, ela vem, sem dúvida, é um diferencial, mas ainda acho que em muitas operações, pelo que eu tenho visto aí, ainda há muita oportunidade em trabalhar com pessoas e processos antes da gente cair de cabeça e achar que a primeira solução já é de cara a tecnologia. Então é um pouco do que eu penso e do que eu vejo. Para mim, esses dois pilares, eles estando bem amadurecidos, vem em paralelo a parte da tecnologia que só vai somar e vai potencializar ainda mais o negócio, pensando que esses dois já estão bem encaminhados. Nunca para, mas
acho que dá para encaminhar bem antes de pensar em já fazer de cara um investimento milionário. O Thiago tá antecipando o nosso último episódio dessa temporada, hein? Ele tá querendo acabar com o meu trabalho aqui, porque o último episódio dessa temporada a gente vai falar sobre a hora certa de implantação de robótica. Eu quero voltar para um ponto que você trouxe, que eu acho que é fundamental, e na nossa primeira temporada a gente tratou muito disso, que é planejamento de CD, né? Que é como é importante que todos os processos, você falou de processos e pessoas, obviamente, e também a tecnologia, seja pensada não apenas antes, né, no processo de planejamento de um CD, constantemente, como você falou, porque não dá para antever todas as tecnologias que vão surgir. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, Elcio, porque a gente sempre fala para os nossos clientes na Corber como é importante que a tecnologia seja pensada para o processo, pensada para as pessoas, e não necessariamente esse elemento externo que vem do nada e talvez não vá agregar tanto quanto poderia. Então, por que é importante que o planejamento da tecnologia esteja no planejamento do CD, no planejamento da logística, mesmo que o core da discussão não seja a tecnologia naquele momento? Acho que é bem interessante, e a história, né, que o Thiago compartilhou conosco, ela ilustra muito bem essa realidade, né? Alguns negócios, como é o caso da Decathlon, conseguem ter essa visibilidade e por que não dizer, um certo fôlego, né, para realmente investir lá para frente. Fizeram um CD que vai suportar e apoiar o crescimento da empresa pelos próximos anos e tal, e eu diria, se colocaram um pouco à frente da curva, né? E aí estão, de fato, agora podendo operar de uma forma proativa, né, olhando sempre a melhoria e não apagando mais o incêndio, né? E o planejamento, ele traz, na minha visão, esse benefício, né, de colocar os gestores realmente como pensadores aí dos próximos passos da evolução e não mais como apagadores de incêndio, né? Você tem que ter planejado para fazer isso, né? Eu acho também que é interessante assim, o depoimento do Thiago no sentido de que, dependendo, a automação tradicional ela tem muito essa característica, na minha ótica, e ela tem muito valor, né? Não é uma questão sobre o valor dela, né? Não importa, como bem colocado também, ela está atendendo, né? Então não importa se a data lá, né, do lançamento já tem 10 anos. O cara está atendendo, a minha operação está fluindo e tá bom pra caramba, é o que importa, né? Mas a automação tradicional, ela tem essa característica de ciclos longos de planejamento, de implantação, de investimento e de vida, né? A automação flexível, a robótica, ela é um pouco diferente nesse sentido, né? Ela não vai dar o mesmo nível de produção e de produtividade que uma automação tradicional, mas ela é muito mais fácil de pensar, de investir, de mudar, né? Então eu acho que são tecnologias diferentes. Eu recentemente li um artigo do Gartner falando sobre automação e eles falavam assim que o maior erro na automação é uma empresa ser closed-minded, né? Pensar numa tecnologia só e casar com aquela tecnologia e ficar com aquilo como se aquilo fosse a panaceia. Não é, né? Não é. Várias tecnologias vão conviver numa operação e é bom que seja assim, né? Para realmente gerar o resultado que o cliente precisa. O Elcio usou uma palavra que é estratégia e essa palavra é fundamental para o nosso próximo episódio. Então, muito obrigada pela nossa primeira conversa. Fiquem aí porque tem muito mais. E nesse primeiro episódio nós falamos então sobre o mercado de robótica, como ele está se comportando no mundo e aqui no Brasil. No segundo episódio, nós vamos falar sobre automação e robótica, as diferenças que esse termo de flexível faz para os negócios. Então, siga a gente nas redes sociais, na Corber Latam, acompanhe o nosso trabalho, que daqui a poucos dias tem o segundo episódio dessa segunda temporada. Até logo!